Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água, apresenta o programa Pedra Angular. Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você esta manhã. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa por estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer facções, para fazer proselitismo, para sermos melhor do que ninguém. Longe de nós tais coisas. Queremos somente propagar a verdade para que você conheça a verdade. A verdade foi sufocada ao longo das eras, mas Deus levantou um profeta para nos trazer de volta a revelação da palavra. Ele é um profeta. Nós recebemos um profeta na qualidade de profeta. Por isso recebemos o galardão de um profeta. E observa que o galardão quer dizer recompensa. E a recompensa de um profeta é uma recompensa maravilhosa. O nosso Senhor, Salvador, Redentor, Curador, Transformador, Libertador é Cristo. O profeta desta era, William Marion Branham, apresentou Cristo para nós, trouxe a palavra de forma revelada, nos levou de volta à fé apostólica dos nossos pais, os apóstolos. Por isso nós estamos aqui, propagando a verdade, a palavra na sua totalidade, na sua íntegra, sem tirar e sem acrescentar. Nós vamos continuar com o nosso assunto sobre o espírito sedutor, como Satanás, este sedutor das nações, usa de artimanha e artifícios para seduzir as pessoas para o erro. Então nós já frisamos que ele seduziu os anjos, ele arrastou a terça parte dos anjos para si, através da sedução, prometendo dar àqueles anjos que hoje são demônios, um céu melhor do que Deus poderia oferecer. Você vai ver que no monte da tentação, quando Jesus estava no deserto, ele também veio tentar seduzir Jesus, oferecendo algo que ele não podia dar. Ele tentou seduzir Jesus para tirar daquele monte embaixo, porque está escrito, usou a palavra para tentar seduzir Jesus a fazer algo, mostrando que estava escrito. Mas Jesus também respondeu com está escrito. Observe, limite-se à palavra e você será um vencedor. Não vá além do que está escrito. Jesus venceu com o está escrito. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E ele mostrou também todos os reinos do mundo. E diz, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Observe, ele tentou seduzir Jesus a fazer isto, mas Jesus respondeu com está escrito. Limite-se ao que está escrito. Está escrito. Ao teu Deus adorarás e só a ele lhe darás culto. Então veja,
várias artimanhas e diz: com a sua cauda ele arrastou a terça parte das estrelas do céu, dos anjos. A sua cauda simboliza o quê? A mentira que ele contou para os anjos e arrastou esta terça parte. Ele veio para a terra e agora usou a serpente para seduzir Eva. E Eva caiu, a mulher sendo enganada caiu em transgressão, a raça humana cai. Agora nós seguimos, nasce 2 filhos, a semente da serpente Caim e o filho de Adão, Abel. E agora Satanás vai criar um sistema de adoração falsa. Observe, sistema de adoração falsa. Nós já começamos a falar sobre isto e agora nós vamos concluir essa artimanha do diabo para seduzir, colocando igrejas no mundo com adorações falsas, porque a característica de um verdadeiro adorador é em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. Observe, um verdadeiro adorador, não existe para ele barreira, tempo ou espaço. Não existe local para um verdadeiro adorador. Ele adora em casa, no trabalho, na rua. Então veja só. E outra característica de um verdadeiro adorador é a verdade. Sem a verdade, você não se torna um verdadeiro adorador. Então Satanás vai colocar no mundo adorações falsas para levar as pessoas à perdição. Eles pensam que estão adorando, mas na verdade cumpre-se o que Jesus diz: em vão me adora. Feito isto, nós temos as denominações e alguns tabernáculos que já se corromperam e já se tornaram denominações. Estão aí adorando em vão. Mas a nossa escritura é a mesma de Gênesis capítulo 4, que diz, Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 3. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou Deus para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Pai, tua palavra é a verdade que liberta. Unge os ouvidos e os corações daqueles que estão do outro lado. Unge os meus lábios e o meu coração para pregar a tua palavra, para ensinar a tua palavra. Toca o povo, meu Deus, liberta o povo. Aquele eleito que esteja ouvindo, que a luz possa bater nesta semente para despertar, para esta semente começar a germinar. Senhor, abençoa esta programação, fala conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, sistemas de adoração. Adoração falsa e adoração verdadeira. Vai se começar aqui uma guerra. A guerra da adoração. Mas quem Deus vai aceitar? Para aceitar a minha adoração, ele primeiro tem que me aceitar. Aceitou Deus Abel e a sua oferta. A sequência é esta. Deus tem que te aceitar primeiro, para depois aceitar aquilo que você oferece. Aceitar a sua adoração. Ao cabo de uns dias, diz assim, aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe. Vamos dizer, todos os domingos se reúnem para adorar. A Igreja Batista, Adventista, Assembleia dos Deuses, Congregacional. E nós também se reunimos para adorar. Começa a guerra da adoração. Quem Deus vai aceitar? De quem Deus vai aceitar essa adoração? Daqueles que Deus aceitou eles. Aceitou Deus Abel e depois a sua oferta, a sua adoração.
Agora veja, começa a guerra daqueles que acham que Eva comeu uma maçã, ou uma banana, ou uma uva, ou uma pera. Seja lá qual foi a fruta que eles acham que Eva, o fruto proibido era uma fruta qualquer, que não podia comer aquela fruta. Deus colocou árvores frutíferas no jardim e não restringiu nenhuma. Não colocou termo, dizendo assim, não coma dessa nem desta, não. Deus diz, coma de todas as árvores que existem no jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Quem é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Satanás. Os seres humanos não podiam ter, digamos assim, qualquer relacionamento que o ser humano tem com Satanás é morte. Mas aí vem o seguinte, Satanás é um espírito, uma teofania caída. Ele tem um corpo espiritual. Ele era um anjo e caiu. Então ele tem aquele corpo espiritual, o corpo angelical. Claro que o fruto proibido era sexo. Então, não podia um corpo espiritual, um espírito praticar sexo. Não. O que é que Satanás vai fazer? Vai usar o seu trunfo que ele tem ali. Um animal astuto e sagaz. Essa palavra astuto do original quer dizer aquele que tem conhecimento de princípios da vida. O trunfo que ele poderia usar para levar Eva a conhecer o mal, porque o bem ele já conhecia, e Satanás já conheceu o bem. Antes, Lúcifer, o portador da luz, que estava com Deus, ele conhecia o bem, mas quando ele caiu, ele passou a conhecer o mal. Então ele queria levar Eva também a conhecer o mal. E você sabe que toda desobediência a Deus é maldade. É algo mal que você faz, porque você está levando sua alma à destruição. Então o que ocorre? Ele vai usar a serpente para levar Eva a conhecer o mal através da sedução. A Bíblia deixa clara em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Assim como a serpente seduziu e enganou Eva com a sua astúcia. Levar a seduzir Eva a cair. Eva foi desvirginada pela serpente. A serpente era um animal belo que falava e ereto. Um animal bonito. Observe, eu tenho que repetir isso aqui para que você entenda, para que eu entre no ponto primordial. Levar Eva à sedução, ela cair, ela ser fornicária com a serpente, ser adúltera com a serpente, ser desvirginada pela serpente. Uma mulher, quando é desvirginada, derrama sangue na terra. Derramou sangue. Observe, uma mulher quando é desvirginada, ela desperta a libido, o apetite sexual. Ela fez a relação com a serpente e depois correu e deu para o seu marido, comeu com ele, praticou também com ele, porque agora ela despertou a libido, o apetite sexual e ela queria mais. Você pode estar dizendo, isso é loucura. Ora, para você que não é revelado, é loucura, mas isso é a revelação da palavra. Então, a serpente injeta no ventre de Eva uma semente, essa semente é Caim. E o filho de Adão com Eva é Abel, gêmeos de pais diferentes. Eles têm a mesma mãe, mas não têm o mesmo pai. O pai espiritual de Caim é Satanás e o pai carnal é a serpente. A sua característica religiosa, animalesca e diabólica mostrava quem eram seus pais.
Quem era o seu pai espiritual e o seu pai carnal? O pai carnal de Abel era Adão e o pai espiritual de Abel, Deus. Os filhos de Deus não iriam vir através do sexo, tanto é que Jesus é um exemplo de uma nova criação de Deus. Jesus, o corpo físico, e ele não veio do sexo, ele foi gerado por Deus. Deus criou tanto o óvulo como o germe de vida, fecundou e colocou no útero de Maria, e ali gerou um corpo com o nome de Jesus, a qual seria o local que Deus iria habitar para andar no meio dos homens. Os filhos de Deus não viriam através do sexo, mas como houve a queda, Deus permitiu que nós, em carne, viéssemos através do sexo. Veja, mas quem dá o fôlego de vida a uma pessoa é Deus. Esta carcaça aqui, este corpo, esta parte de fora, foi gerado pelo meu Pai, mas o de dentro quem deu foi Deus. E o importante é a alma. De que adianta ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? Esse de fora vai virar pó, mas a alma será salva e irá habitar em um novo corpo. Em um novo corpo, uma nova casa, como o apóstolo Paulo falou. Se esta casa terrestre se desfizer, temos uma nova casa esperando. O meu corpo teofânico está me esperando. Observe. Vamos aqui. Então veja. Duas sementes estão no mundo. Filhos de Deus, filhos do diabo. Começa-se a guerra da adoração. O filho do diabo acha que a sua mãe comeu uma fruta. Então ele vai fazer o quê? Ele quer pagar a dívida com dívida. Então ele vai plantar, vai suar, vai colher as frutas, vai preparar um altar, colocar as frutas no altar, banana, maçã, uva, pera, várias frutas. Vai ornamentar aquele altar bem bonitinho, bem florido, com as frutas ali, porque ele diz, olha, minha mãe comeu uma fruta, então eu tenho que dar fruta. Aí a Bíblia diz, rejeitou Deus Caim e a sua oferta, e a sua adoração. Deus rejeita toda esta adoração que está aí, porque não tem a verdade. Eles pensam que Eva comeu uma fruta lá no Éden. A Bíblia diz o fruto proibido, não a fruta proibida. Não existia nenhuma fruta proibida no Éden. Existia o fruto proibido e é diferente. Existe uma diferença entre fruta e fruto. Pegue a etimologia da palavra e você verá. Eu não vou entrar nesse mérito aqui para nós não tirarmos o foco. Mas tem um vídeo no canal explicando isso. Veja. Então, ele parte para uma adoração. Deus rejeita uma adoração vã. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Onde existem doutrinas que são preceitos de homens, a adoração é vã. Aquela adoração não vale de nada. Deus não recebe aquilo, porque ali está inseridos os preceitos de homens. E esta crença de que Eva comeu uma fruta no jardim são preceitos de homens. Deus nos trouxe a revelação da palavra através de um profeta, que a queda no jardim do Éden foi sexo. Veja. Então começa. Caim dá uma adoração falsa, mas Abel tem a revelação da palavra, de como se deve adorar. E aí ele tem a revelação que sua mãe não comeu uma fruta, mas foi desvirginada pela serpente e derramou sangue. E pela revelação, então são preceitos humanos. Essa crença de que
Eva comeu uma maçã, uma uva, uma banana, era uma fruta, são preceitos de homens. Então essa adoração é vã. Mas Abel recebeu a revelação. A própria Bíblia diz, pela fé, Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim, pela fé. O profeta nos ensinou, fé é revelação e revelação é fé. Pela revelação, Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim. Abel obteve o testemunho de ser justo. Observe, Abel soube que Eva foi desvirginada pela serpente e derramou sangue, e dívida só se paga com dívida. Então ele pegou um cordeiro das primícias do rebanho, o melhor que tinha, amarrou as suas mãos, amarrou os seus pés, amarrou as suas mãos, amarrou os seus pés, pegou uma pedra, cortou a veia jungular do cordeiro e a última gota de sangue desceu, lembrando que dívida só se paga com dívida, sem derramamento de sangue não há remissão. Aquilo era uma figura do Cordeiro de Deus, Cristo, que viria para derramar o seu sangue para nos dar a remissão e a redenção. Nós temos a remissão, o perdão dos pecados, e a redenção, o resgate e a libertação pelo seu sangue. Lá na carta aos Efésios, Paulo ensina isto. Então aí você está. Aceitou Deus Abel e a sua oferta. Deus aceitou Abel primeiramente e depois a sua oferta. Observe. Foi aceito. Então se reúne as denominações nos domingos e nós também se reunimos. Mas só que nós temos a verdade, não queremos ser melhor do que ninguém, nós temos a verdade. Então isso é a característica de um verdadeiro adorador que adora com a verdade. A sua adoração não é vã. Nós aqui não temos preceitos de homens, nós temos a palavra revelada. Nós não temos uma teologia para nos guiar, não. Nós ficamos com a palavra revelada. Então veja. Aí você tem a guerra da adoração. Satanás vai seduzir o mundo com uma adoração falsa para levar as pessoas para o inferno. Por quê? O único local, o profeta pregou uma mensagem chamada: o único local provido por Deus para adoração é Cristo. Você tem que estar em Cristo, tem que estar na palavra. Aí você encontrou o lugar provido por Deus para adoração. Qual é o local? O local é essas 4 paredes que nós temos aqui, o tabernáculo? Não. É estar em Cristo. Esse é o local provido por Deus para adoração. Veja, a Bíblia diz que a adoração ela é a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte e dela jamais será tirada. Observe, uma verdadeira adoração é a melhor parte que existe. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas, mas pouco é necessário. Maria escolheu a melhor parte e dela jamais será tirada. Um verdadeiro adorador aqui, ele também será um adorador no céu, quando ele partir desta terra. Agora veja, observe, a adoração verdadeira é uma coisa maravilhosa. O profeta ensinou assim que, numa adoração verdadeira, está inserido 2 coisas, o vinho e o azeite. O azeite simboliza o Espírito Santo e o vinho simboliza o estímulo da revelação, o estímulo da palavra, de forma que precisa-se ter azeite e vinho. Tem que se ter o Espírito Santo e o estímulo da revelação. Agora veja só, um verdadeiro adorador, ele não adora em vão,
ele escolheu a melhor parte. Um verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade, e um verdadeiro adorador tem o azeite e o vinho, o Espírito Santo e o estímulo da revelação. Então veja só, eu vou concluir aqui a reflexão, mostrando na mensagem, porque sou um santo rolador, o que o profeta disse sobre Caim, que é importantíssimo para nós. Observe. Deus não requer você ser só um religioso, só um crente. No parágrafo 44, ele diz assim: eu quero que vocês observem algo, para a gente concluir a nossa reflexão. Deus é justo. Ele é absolutamente justo. E se Deus requeresse unicamente uma religião, Caim era tão justo quanto Abel. Deus não requer só religião. Senão Caim era tão justo quanto Abel. Aqueles dois rapazes compareceram perante Deus. Caim não era um comunista, ele não era um cético, um incrédulo. Ele era um crente. E se Deus requeresse apenas um crente, ele não seria justo por condenar Caim. Deus não requer que você seja só um crente, só um religioso. Caim também foi. Agora isso vai fazer você apertar um pouquinho o seu colete eclesiástico. Mas me ouça, note. Deus, você diz, eu sou um crente. Assim também Caim era. E o diabo também é crente. Observa, o diabo crê que treme. O diabo também é crente, mas ele não obedece à palavra. Tem muitos crentes por aí, muitos religiosos por aí, mas poucos são aqueles que obedecem à palavra. Observe. Ele veio como crente, você diz, bem, eu vou à igreja, eu irei ao altar. Caim também fez isso. Caim construiu um altar, uma igreja ao Senhor. Você diz, eu sou um membro da igreja. Caim também era. E Caim fez sacrifício. Você diz, eu pago meus dízimos, pago muitas coisas dentro da igreja. Assim também Caim fez. Você diz, eu adoro. Caim também adorou. Observe. Religiosos, crentes que adoram. Vão para o altar, construíram igrejas, pagam seus dízimos, mas em vão me adoram. Porque ali tem preceitos de homens, tem doutrinas que são preceitos de homens, e doutrina é forma de crer. Veja, é uma coisa tremenda. A verdade tem que estar inserida na verdadeira adoração. Agora eu digo para você, você diz assim, mas há pessoas no tabernáculo que não são verdadeiros adoradores. Eu digo, é verdade, claro. Nem todos que estão andando comigo, ou que estão nesta mensagem, são verdadeiros adoradores. O profeta também nos ensinou isso. Ele disse, olha, você vê na arca, no mesmo puleiro se sentava o corvo e a pomba. Um era pássaro como o outro é um pássaro. Um é um pássaro e o outro também é um pássaro. O profeta diz, assentados no mesmo puleiro. Mas um tinha a natureza de corvo e o outro tinha a natureza de pomba. As pessoas podem sentar no mesmo puleiro que eu estou. No mesmo poleiro, pode. Mas o que vale é a natureza. Se você tem a natureza de pomba, você é um verdadeiro adorador. No dia que Noé soltou o corvo, e ele viu um monte de carniça lá, ele ficou por lá, se banqueteando daquilo. Mas quando soltou a pomba foi, não tinha lugar para pousar, voltou para a arca. Porque o lugar de um verdadeiro adorador é na arca, é em Cristo. Este é o lugar provido por Deus para adoração.
A verdadeira adoração não está na Batista, Assembleia Congregacional, Adventista e alguns tabernáculos. Não. A verdadeira adoração está em Cristo. Você tem que ter o azeite e o vinho. Você tem que ser um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. Aí você está no lugar certo e se torna um verdadeiro adorador. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água, ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco, domingos e quarta, às 19h30. Você é o meu convidado especial. A todos que estiveram conosco pelo Facebook, pela Pedra Branca FM, pela Gravatar FM, pelo nosso canal no YouTube, Tabernáculo em Pedra Branca, se inscreva e visite o nosso canal. Digita no Google, Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, e você vai encontrar vários vídeos para o seu crescimento espiritual, para você aprender a sua palavra. Se inscreva e ative o sininho que você vai receber todos os dias vídeos da palavra de Deus. Inclusive, este também estará no nosso canal. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Shalom. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83981251962. Faça sua pergunta. Estamos à sua inteira disposição.